Fala galera, e aí beleza? Estamos finalmente na nossa última aula, nossa aula de CRUD, aula 8, final. Essa aula a gente vai fazer a gravação, consulta, remoção e atualização dos registros no banco de dados, tudo usando os nossos formulários que a gente já criou anteriormente. Primeira coisa, seu ambiente tem que estar ativado, como já falei milhares de vezes. Seu Visual Studio Code já deve estar aberto e configurado no projeto para a gente não ter problemas, nem diferenças e nem demora. Então, abre o VS Code aí e a primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser a funcionalidade de cadastrar cliente. Então, primeira coisa, a gente vai lá e abre a nossa view de cliente, certo? Lá na view de cliente a gente vai na função de cadastrar cliente e vamos atualizá-la. Só que antes de atualizar essa função, a gente precisa chamar algumas coisinhas aqui em cima, alguns pacotes. Dá um pause no vídeo e digita essas linhas de código aí, que eu já vou explicar o que elas são, o que elas fazem. Essa primeira aqui a gente vai usar na hora que for mexer com redirecionamento. Na verdade, essas duas. Esse redirect significa fala para o Django que a gente fala para o Python que a gente quer redirecionar para alguma página. E esse reverse ele vai usar algum nome das URLs que a gente já criou para poder saber para onde, para qual página que ele vai ser redirecionado. E aqui a gente vai importar a nossa model de clientes dentro da nossa view de cliente. Depois de feita as importações dos pacotes que a gente precisa, a gente vai vir aqui dentro da nossa função de cadastrar cliente e adicionar algumas linhas de código. A primeira coisa que a gente tem que fazer é atualizar esse bloco aqui do post. Então, dá um pause no vídeo e digita essas linhas de código novas aí. Essa primeira linha, ela faz basicamente o que essa linha aqui está fazendo. Só que vocês podem ver que aqui ele está instanciando um objeto vazio. É o objeto do formulário vazio, sem nada. Esse client form daqui de dentro do request post, ele está instanciando um formulário com dados, que justamente são os dados do nosso post, que veio lá da tela quando clicou no botão de salvar. Então esse data recebendo request.post, ele monta todos os valores que vieram da tela dentro do nosso formulário e armazena esse formulário preenchido dentro de um objeto chamado client form. Aqui embaixo ele verifica se esse formulário está válido, ou seja, se todos os campos estão corretos, se não tem nenhum caractere desconhecido, algum erro assim. Se tiver tudo ok, ele chama a funcionalidade de save do próprio Django. Significa que se esse registro já não existe no banco, ele vai ser inserido nesse ponto aqui. Então, se deu tudo certo até aqui, ele vai salvar o registro e inserir um registro novo. Depois de inserir o registro novo, ele vai cair nessa linha de código aqui, que significa um redirecionamento para a tela home. Esse reverse foi o que eu falei com vocês, que permite que a gente use as nossas variáveis de URL diretamente aqui dentro. Se você tirar o reverse, ele não vai dar certo. Você pode até testar aí, apaga o reverse, deixa só o home. Vamos lá no navegador, roda o seu servidor aí, executando. Vamos lá no navegador, entra em localhost, 8000, cliente cadastrar, digita um nome qualquer, um e-mail qualquer também e tenta salvar. Vai dar erro, tá vendo? Ele deu um erro aqui justamente porque ele não conseguiu encontrar essa URL aqui, ó. Ele tentou jogar o home na frente do nosso cliente cadastrar, dessa forma aqui, ó. Isso aqui não existe, ele tem que redirecionar para isso daqui apenas. Como que a gente faz isso? Lá no código a gente coloca o reverse aqui na frente, igual eu falei, porque esse reverse aqui ele vai procurar dentro das nossas URLs alguma URL que chama home, que vai direcionar justamente para o local correto. Então vamos voltar aqui
carregar a tela de novo para limpar tudo. Digita novamente. Preenche qualquer coisa, salvar, redirecionou para a tela home. Beleza? Isso aqui já fez com que o nosso cliente seja salvo. Nosso cliente já foi salvo no banco. Se você vier aqui em compra e cadastrar uma compra nova, ele já está na lista aqui de compra, tá vendo? Tanto o outro que a gente cadastrou, quanto o novo. O outro deu erro no redirecionamento, mas salvar, ele salvou corretamente, certo? Então aqui já está salvando o cliente. Somente isso, para poder cadastrar um registro novo, é só isso, não tem segredo nenhum. É simplesmente isso. Para fazer para os outros é a mesma coisa. Tá bom? Então cadastrar é essa ideia aqui. Você cria um formulário com os dados do request, verifica se esse formulário está válido. Se estiver válido, você manda salvar. Depois de salvar, você redireciona para onde você quiser. Pronto. Então, nossa tela de cadastrar cliente já está funcionando lindamente. A próxima tela que a gente vai fazer agora é a de consultar cliente, que ainda não está funcionando. Então vamos lá, consultar cliente. Vamos adicionar algumas linhas de código novas aí. Primeiro a gente vai adicionar uma linha nova aqui em cima, uma variável nova, lista de cliente. Eu já vou explicar o que ela faz. Uma outra variável vazio, false, aqui embaixo, também vou explicar daqui a pouco o que ela faz. Aqui dentro do nosso request post, dá um pause e digita esse bloco de código enorme aí. Primeira coisa, a gente cria duas variáveis vazias, ok? Esta lista de cliente, ela vai receber a lista que a gente carregar lá do nosso banco. A gente pode carregar todos, se a gente quiser, ou pode carregar apenas um, tá? Então a gente vai carregar uma lista de clientes, se for um, se for mais, não importa, ele sempre vai percorrer essa lista para mostrar todo mundo na tela. Esse vazio recebendo false, essa é uma variável para verificar se essa lista vem ou não preenchida, tá? É só uma coisinha que eu coloquei aqui, mas não é necessário, você pode fazer outro tipo de verificação, isso aqui não é obrigatório. Próxima coisa, isso aqui você já sabe o que é, né? Porque a gente está criando uma variável busca cliente form recebendo o formulário e esse request post. É a mesma ideia do anterior. Os dados estão vindo para esse formulário aqui. Esse aqui é um objeto com formulário preenchido. Aqui embaixo, da mesma forma, ele verifica se o formulário é válido. Da mesma forma que o cliente, aqui no cadastrar cliente. Aqui embaixo, essa variável campo busca, ele vai receber o campo busca lá do nosso formulário. Vamos lá nele. Aqui, ó, nosso campo de pesquisa chama campo busca, beleza? Tá escrito pesquisa lá só para leitura da pessoa, mas a variável chama campo busca dentro do formulário, tá? Então vê isso daqui como um atributo de um objeto. Então o valor, a variável campo busca, o atributo campo busca do nosso objeto, vai ser jogado dentro dessa variável aqui. Estou usando esse parâmetro cleaned data porque quando a gente cria um formulário que não é através de uma model aqui no Django, a gente precisa usar esse campo, essa funçãozinha aqui, para campos de texto, para poder limpar o campo de texto e ele vir só com o que a gente precisa. É como se fosse um validador de um campo de texto. Isso é só para campos de texto, ok? Campos numéricos não precisa. E quando a gente não faz um formulário do tipo model, esse formulário que é um formulário normal. Esse model form a gente não precisa usar o cleaned data, só nos tipos form normalmente. Então aqui a gente está fazendo essa limpeza e validação desse campo de busca de texto, jogando o valor aqui, que é o texto mesmo que está escrito lá dentro do campo de pesquisa. Vamos lá no navegador para exemplificar melhor. Então aqui dentro desse campo de pesquisa eu vou digitar alguma coisa e esse teste vai ser armazenado dentro desse campo busca. Beleza? E aqui embaixo a gente vai montar a nossa lista de retorno dos registros que estão no banco. Então aqui a gente passa a nossa model cliente, tá? Que foi carregada lá em cima, aqui, import cliente. A gente fala que quer os objetos, todos os objetos dela. Então a gente quer todos os objetos da nossa model cliente. E aqui na frente a gente vai filtrar todos esses objetos que vieram com base em alguma coisa. Então, aqui, vamos ajustar isso daqui, depois eu explico o que é aquilo ali. Ó. Então, eu quero filtrar os registros da minha model cliente, sendo que o nome seja igual
ao que a pessoa digitou no campo de busca, certo? Lá na tela do navegador, nesse campo aqui. Então vai buscar todo mundo no banco que tenha o nome teste, certo? Concorda comigo? Se achar alguém que tem o nome teste, ele vai armazenar nessa lista. O Python ele interpreta como você não precisa passar uma verificação. Se a lista tiver alguma coisa, ela não é falsa, se ela é verdadeira, né, na verdade. E se ela não tiver nada, se for vazia, ela é interpretada como falsa. Então, se ela tiver vazia, ela vai entrar aqui. Vai só setar esse campo como vazio. True. Só que esses valores aqui, todos esses parâmetros, eles precisam ser enviados para a tela, porque senão a gente não vai ter como tratar isso daqui na tela. Para isso, a gente adiciona eles aqui embaixo, para a gente enviar e ter eles disponíveis lá na tela para a gente trabalhar com eles, certo? Então agora a gente vai lá para o template, consultar cliente, e agora vamos ajustar umas coisinhas aqui. Vamos adicionar código novo aqui, dá um pause no vídeo, digita esse bloco de código aí, e essas variáveis novas que chegaram aqui na tela são justamente as variáveis que a gente está usando, está mandando aqui. A gente carregou elas com base no banco e agora está mandando elas de volta para a tela para serem usadas com algum propósito. E esse código basicamente printa, ele vai exibir na tela todos os clientes que estão dentro dessa lista de cliente, beleza? Que retornou na lista de cliente. Ou seja, a gente pesquisar um cliente lá e clicar no botão de pesquisar, ele vai montar uma lista. Então vamos lá. Tela inicial, cliente consultar, digita qualquer coisa, vamos ver se ele vai conseguir encontrar no banco. Encontrou um registro, tá vendo? Se você digitar alguma coisa que não tem no banco, não vai encontrar nada, certo? Agora vamos digitar 2, ele vai encontrar 2 registros, certo? Só que isso daqui tem uma questão, porque se você quiser que ele busque todo mundo que tem teste no nome, precisa mudar alguma coisa no banco, porque esse aqui ele vai buscar o nome exato, se tiver um registro com o nome exatamente igual a esse daqui. A gente não quer isso. Na tela de busca é bom buscar tudo que for semelhante. Então, para isso, lá na view, a gente altera isso daqui, o código do filtro, e adiciona um parâmetrozinho aqui do filtro do Django, que é o underline e contains, isso mesmo, porque ele vai pesquisar o nome que contém em qualquer parte do nome a palavra que a gente está pesquisando. Então, independente se for teste 1, teste 2, se você digitar teste, ele vai buscar todos os registros que tem teste no nome. No nosso caso aqui, todos os nossos registros têm teste no nome. Então, se eu digitar teste, ele tem que buscar todo mundo, certo? Então, consultar, digita teste, vai buscar todo mundo. Se eu deixar vazio, ele também vai buscar todos os registros no banco. Se eu digitar 2, vai buscar só o que tem 2 no nome. Se eu digitar 5, vai buscar só o que tem 5 no nome. Se eu digitar T, ele vai buscar só o que tem T no nome, ou seja, todos. Então, com aquele iContains lá no banco, ele é bom porque ele permite que a gente busque tudo que contenha um certo nome. Só que se a gente quiser uma busca específica, a gente altera isso daqui apenas para o nome específico. Ok, então já está consultando o nosso cliente. Agora, a próxima coisa que a gente precisa fazer é a tela de editar o cliente. Só que para a tela de editar cliente, a gente tem que mostrar, tem que alterar algumas outras coisas a mais. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é adicionar uma URL que vá nos levar para a tela de cliente, certo? Então vamos adicionar um traço aqui, dá um pause aí, digita esse código aí que eu adicionei, que agora vai ter um botão na frente do nome do nosso cliente que vai nos levar para a tela de edição de cliente. Beleza? A gente já tem essa tela, já tem essa URL configurada aqui, ó. Editar cliente, tá vendo? A gente já pode chamar essa URL direto lá no nosso navegador. Feito isso, dá um F5 lá na tela. Não precisa da F5, vai lá no consultar. Pesquisa algum registro. Já tem um botão de editar disponível aqui. Se você clicar, ele vai levar para a tela de consultar, de editar cliente, certo? Só que outra coisa que a gente precisa é carregar esse cliente que a gente selecionou. Aqui não está carregando ninguém, concorda comigo? Então, para a gente fazer isso, lá na tela de consultar, aqui,
a gente precisa que quando clicar nesse botão de editar, esse cliente aqui, apenas esse, seja carregado aqui na tela de editar cliente. Então vamos fazer essa modificação. A primeira coisa que a gente precisa fazer é aqui na Views, a gente tem que ajustar esse método aqui para poder receber esse cliente já pré-carregado. Então vamos lá na parte de editar o cliente, que a gente vai precisar fazer uma coisinha a mais aqui, ó. Uma coisa que a gente precisa fazer é criar um arquivo novo, um arquivo auxiliar. Então vamos criar esse arquivo aqui. Vamos lá na pasta principal do nosso projeto, criar uma pasta nova. Não, criou dentro de cliente, sai fora. Aí, aqui que eu preciso. Isso. Vou chamar essa pasta de útil. E aqui dentro a gente vai criar um script em Python chamado utios.py. Dentro desse script aqui a gente vai digitar um código que vai nos auxiliar na chamada de alguns objetos, beleza? Já explico o que ele faz. Salve isso aí. Esse método aqui, getObjectOrNone, ele vai receber uma model como parâmetro, e esse callArgs aqui são alguns parâmetros que a gente quiser. Por exemplo, por filtro. Então a gente vai receber uma model e vai receber os parâmetros de filtro. Aquele filtro que a gente fez lá no consultar usava o nome da pessoa, o nome do registro. E aqui a gente pode passar qualquer um desses parâmetros que quiser. Ele vai tentar retornar dessa model o objeto que tenha esse parâmetro que veio no callArgs. Se não encontrar nada, ele vai retornar none, que é basicamente vazio. Aqui no Python é como se fosse nulo. Não é nulo, mas é um registro vazio, tá? E se achar alguma coisa, ele vai retornar essa coisa que ele achar. Esse código aqui foi escrito por um chegado meu, colega, parceiraço, que tem um canal no YouTube. Esse canal aqui, ele fala de jogos e outras coisas. Então, se você quiser dar uma chegada, dar um pulo nesse canal aqui, vai lá no YouTube, eu vou deixar nos comentários o link desse canal. Se inscreve no canal dele, ativa as notificações, deixa uns comentários e tal, manda um salve para ele, o cara tem a manha e tamo junto. Então esse código aqui foi ele que fez, dá um salve para ele lá e vamos continuar. Então nós vamos utilizar esse método aqui dentro da nossa view. Primeiro vai lá em cima, lá no cabeçalho, a gente precisa importar esse cara. Para fazer a importação de um pacote externo à nossa app, a gente precisa escrever dessa forma. Ponto, ponto, que a gente, com esse ponto, ponto, a gente vai como se fosse pular. A gente está dentro da view, que é esse arquivo aqui, dentro de cliente. Então se a gente usar ponto, a gente vai ter acesso a apenas esses arquivos aqui. Se a gente usar ponto, ponto, a gente pula uma camada para essa camada externa e tem acesso a essas pastas aqui. Então a gente coloca ponto, ponto útil, que vai apontar para esse cara aqui. E dentro dele a gente clica em úteis, que é o arquivo. A gente importa o que está dentro desse arquivo, que é a função getObjectOrNone. Então, importando isso daqui, a gente já tem a opção de utilizá-lo aqui embaixo. Então vamos lá no nosso método de editar cliente. E agora a gente vai carregar o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai carregar um objeto cliente, getObjectOrNone, que é do método que a gente fez aqui no útil. Vai passar a model cliente e esse PK, a gente vai receber PK. Só que de onde está vindo esse cara? Esse PK é a primary key do registro. Ou seja, quando eu falei que a gente ia cadastrar um registro e ele cria um ID único para cada um, esse ID único é a primary key. É uma chave única para cada um. Só que esse cara tem que vir de algum lugar, que é justamente da tela. Então a gente precisa receber ele como parâmetro aqui. Ok, então vamos aqui embaixo. Vou adicionar um novo código aqui, if cliente. Então eu vou printar esse cliente. Else eu vou printar não tem. Beleza? Isso aqui é só para a gente testar se esse cliente foi ou não encontrado. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de testar isso daqui na tela é jogar lá o envio desse PK, porque esse PK
ele vai ter que ser enviado da tela, igual eu falei, lá para a nossa view. Chegando aqui na nossa view. Para enviar coisas da tela para a nossa view, a gente tem que passar dentro da URL. Então a gente vai passar um parâmetro aqui dentro da URL, que vai ser justamente o PK desse cliente. Então, cliente.pk. Só que esse parâmetro agora está sendo enviado para URL. Lá na URL a gente tem que receber esse cara e enviar para a view. Para receber um parâmetro aqui dentro da URL, a gente precisa ajustar o nosso link. A gente precisa adicionar um bloco de código aqui dentro. Na frente da barra do editar, a gente adiciona esse códigozinho aqui, que ele significa basicamente que a gente está recebendo um parâmetro do tipo inteiro, e esse parâmetro se chama PK. Esse cara PK ele vai ser enviado para o editar cliente, e lá na view editar cliente a gente precisa recebê-lo aqui da forma correta, certo? Então o que está acontecendo aqui? Vamos organizar aqui para ficar fácil de ver. Na tela de cliente a gente vai ter uma lista de clientes retornados do banco, certo? Cada cliente vai ter um link de editar, ok? Quando a gente clicar num desses links, o PK, que é a chave única desse cliente, vai ser enviada para a nossa URL. A URL vai receber esse PK inteiro e enviar para a nossa view editar cliente. Aqui na editar cliente vai receber esse PK e passar para o nosso método que verifica se esse PK tem no banco. Quando carregar esse objeto cliente, ele vai vir aqui verificar se ele está ok. Se tiver, ele vai printar no nosso console, no prompt, falando que esse cliente, quem que é esse cliente. Aqui tem até um erro aqui, ó. Ah, esqueci de fechar o dois pontos aqui. Beleza. Ok, então vamos testar isso aí para ver se tá rolando. F5 aí. Aqui deu pau. Vamos voltar lá na home. Ok, consultar cliente. A gente digita qualquer coisa. Pesquisar todo mundo. Editar tem que mandar o PK desse cara. Vamos ver. Editar cliente. Tá vendo aqui que mudou a URL? Agora tem um ID. Esse ID é o PK do registro que a gente escolheu. Para você ter certeza disso, vamos voltar a pegar um outro. Mudou, ID 2. Tá vendo? Pegar o último. ID 4. Então, esse cara aqui é o registro que a gente está enviando. Com essa URL desse jeito, nessa tela a gente consegue tratar esse registro para ter acesso a esse objeto. Então a gente consegue editar esse objeto aqui nessa tela. Vamos lá no terminal para a gente ver. Aqui, ó, o nome dos registros que a gente selecionou. Beleza? Na tela de consulta, que mandou esse daí para a tela de editar. Então vamos continuar. Acabar com isso aí. Altera esse nosso print para esse código aqui. Isso daqui significa o quê? Que a gente está criando um formulário novo, formulário de editar, com base no nosso cliente, base no nosso novo formulário, de novo cliente, porque os dados são os mesmos, de novo cliente editar, vai usar a mesma coisa. Só que quando a gente vai editar um registro, a gente precisa carregar dessa forma. Instance cliente. Porque aí eu preciso carregar um novo formulário com base no objeto que eu já tenho pré-carregado aqui. Lembra que a gente carregou um objeto no banco com base no PK? Então, esse objeto contém dados que a gente precisa editar na tela. Então a gente precisa preencher um formulário em branco com esses dados, para que a gente possa editá-los posteriormente. Aqui embaixo, a gente só coloca um formulário em branco. Caso esse cliente não tenha sido carregado, ele carrega um formulário em branco. Mais embaixo a gente precisa de adicionar mais um bloco de código. Dá um pause no vídeo, digita esse bloco aí. E nesse bloco aqui que faz realmente a efetivação da edição do registro. Então, se a gente tiver no request post, que é justamente o clique do botão de salvar, ele vai carregar de novo o objeto formulário, novo cliente, com os dados do request, que a gente já viu como é que faz, e usando o instance cliente. Esse daqui é o pulo do gato da tela de editar, porque quando a gente carrega os dados aqui sem esse instance no final, ele cria um registro novo. Quando a gente carrega os dados aqui usando esse instance no final,
ele vai trabalhar esse registro com base no PK, ou seja, ele vai atualizar o registro já existente no banco, ao invés de criar um novo, certo? Então, na tela de editar, você tem que tomar cuidado para colocar essa instância aqui para poder atualizar o registro, senão ele vai sempre criar um novo. Você vai ficar com um monte de lixo na sua máquina. Esse método aqui cria um formulário com o mesmo ID do registro que a gente já fez a busca anteriormente, que é esse daqui. Aqui embaixo ele verifica se é válido e aqui embaixo ele faz o salvamento do registro com base no ID que já está carregado, ou seja, ele atualiza o registro no banco. Aqui embaixo ele só faz o redirect para a tela home. E faltou uma coisa, aqui embaixo no context a gente precisa carregar esse formulário para a gente exibir os dados na tela de editar o cliente. Ficou faltando esse detalhe. Então lá na tela de editar cliente, a gente vem aqui e adiciona um bloco de código, dá um pause e digita isso daí. Já está acostumado. Ficou faltando o crisp aqui em cima. Beleza? Isso aqui ele vai carregar o formulário do cliente com os dados, igual eu já falei com você anteriormente. Vamos testar, consultar, busca todo mundo, editar. Já carrega um formulário preenchido. Então, se você alterar isso daqui e salvar, ele vai alterar o registro 1 para teste, sem E. E justamente essa atualização foi o pulo do gato que eu te falei aqui atrás, lá na view, que é esse instance. Se você tirar isso daqui, ele vai salvar um registro novo. Esse é o método de edição de registros. Agora a próxima coisa que a gente tem que fazer é remover um registro. Ele é basicamente a mesma coisa, a gente precisa passar um registro aqui pelo PK, a gente precisa carregá-lo e depois mandar apagar. Então vou deixar um desafio para você, faça isso daí, pausa o vídeo e tenta apagar um registro, a mesma ideia que isso daqui, tenta apagar um registro e daqui a pouco você vê o resultado, se você acertou ou não. Bom, como eu tenho certeza que você tentou, porque o aprendizado depende de você, vamos lá agora para a resolução dessa questão. Aqui na frente do editar eu adicionei um traço e coloquei a URL de deletar da mesma forma que eu fiz o editar, beleza? Aqui na URL de deletar, como você pode ver, eu estou chamando a URL e passando o parâmetro da mesma forma que a gente fez no editar. Lá na tela de URLs, eu adicionei o campo que a gente precisa para diferenciar a PK, que vai ser enviada para a view de deletar cliente. Lá na view de deletar cliente, a gente recebe esse PK para poder ser tratado. A gente faz o carregamento do objeto da mesma forma que a gente fez antes. Depois que faz o carregamento, a gente verifica se o método é post, ou seja, se clicou no botão de confirmar lá do form na tela de deletar. Se esse cliente for válido, ele vai deletar, vai apagar esse cliente do banco e depois vai fazer um redirect para a tela home e a gente envia esse cliente, objeto aqui, para a nossa tela. Lá na tela de deletar cliente, a gente cria um formulário com o método post, lógico, passa o nosso CSRF token, que eu já falei, e aqui eu coloquei uma mensagem que é só uma mensagem de confirmação para poder apagar esse cliente. E aqui na frente a gente coloca o cliente.nome. Embaixo a gente tem um botão de submit, que vai confirmar a remoção desse cliente do banco. Embaixo eu criei um botãozinho de cancelar para poder retornar para o home, caso a pessoa desista de apagar esse cliente do banco. Se você fez da mesma forma, parabéns. Se não fez, se fez diferente, não tem problema. Existem várias formas de solucionar um problema em programação. Se você não conseguiu fazer e teve dúvidas no caminho, pode deixar um comentário aí embaixo que eu vou responder. Se você entendeu tudo que tem que fazer, ótimo. E vamos lá fazer o teste agora. Beleza? Vamos na tela. Cliente, consultar. Vamos pesquisar todo mundo. Eu vou pegar esse meu registro primeiro aqui, o teste. Deletar, vai mostrar essa telinha bonitinha, apagar cliente, cancelar. No cancelar a gente volta para o home. Ok, funcionando. Lá no consultar. Se a gente deletar, se a gente clicar em apagar cliente, esse teste tem que sumir do banco. Vamos ver se sumiu. Consultar. Todo mundo. Sumiu do banco. Nosso teste foi apagado. Esses são os métodos de criação
consulta, atualização e remoção. E a última coisa que eu vou falar hoje é com relação à compra, porque, como você se lembra, a compra ela utiliza um apontamento foreign key para modo de cliente e para modo de produto. Mas nesse cenário que a gente fez, dessa forma que a gente fez, a gente não precisa fazer nada de diferente que a gente fez para o cliente, certo? Por quê? Quando a gente for criar uma compra, o cliente já vai existir no banco. Concorda comigo? Então aqui, ó, no cadastrar compra, o cliente já existe no banco, tá vendo? Então ele vai ser adicionado aqui apenas com um ID. O processo de salvar, de editar e de deletar vai ser basicamente a mesma coisa, certo? Vamos só voltar aqui. Agora eu só vou mostrar para você como é que a gente faz para cadastrar uma compra. E já não deve ser dúvida nenhuma nesse ponto. A gente chegou. Você já deve saber fazer isso por conta própria. Vou adicionar as mesmas linhas de código de redirecionamento que a gente fez lá atrás. E aqui, como eu já passei para você, é a mesma ideia de antes, dos outros que a gente fez lá do cliente. Verifica se o método é post. Cria um novo formulário com os dados do request. Aqui dentro ele verifica se é válido. E aqui embaixo ele salva o registro. Vamos lá na tela. Compra, cadastrar. Ok. Cliente, teste 2, produto, mesa. Ok, aparentemente deu certo. Nossos 3 clientes. E a nossa compra que a gente acabou de fazer. Beleza? Com teste 2 e a mesa que a gente fez também. Não sei se você lembra, mas a gente fez um registro. A gente salvou uma compra anteriormente aqui com o teste 1. Só que eu apaguei o teste 1 e a compra sumiu daqui. Beleza? Vamos ver isso daqui na prática. Acabei de criar um registro aqui agora usando o teste 2, tá? Agora vamos lá na tela, no nosso sistema, e vamos apagar esse teste 2. Teste 2, deletar. Apagar cliente. Beleza, não temos mais o teste 2. Se a gente for lá no nosso painel de admin, nós não temos mais a compra. Por quê? Não sei se você se lembra, provavelmente se lembra, mas lá na compra, no foreign key, a gente usou o método cascade. Então quando a gente apagar um cliente, a compra vai embora junto, certo? Para não ficar lixo na base de dados. Existem outros métodos, sugiro que você pesquise. Última coisa de hoje, eu sugiro que você venha novamente, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu sugiro fortemente que agora que você tem esses conhecimentos básicos do framework, que você tem esses conhecimentos básicos do Python para web, que você venha aqui e dê uma navegada nessa documentação, que você veja as possibilidades que você tem aqui. Você consegue fazer um site completo. Nesse site que a gente fez, básico, a gente consegue fazer o básico necessário que a gente precisa para criar um site. Então a gente tem uma tela home, a gente pode colocar anúncios, pode colocar várias coisas aqui, vários links para outros sites, pode anexar vídeo, pode fazer milhares de coisas. Na tela de cliente, produto, compra, a gente consegue fazer o cadastro de registros no banco de dados, fazer a consulta, a edição, a remoção, tudo o que for necessário para poder trabalhar com um site funcional. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo, espero que tenha chegado nesse resultado final junto comigo. Se tem alguma sugestão, reclamação, qualquer coisa, pode deixar nos comentários aí. Deixe o seu like se você gostou dessa série, desse mini curso. Te vejo na próxima série que eu vou tentar fazer. Não tenho planejamento ainda do que vai ser e nem quando. Mas se inscreve no canal e fica atento aí nas notificações, ativa o sininho e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado, espero que tenha conseguido fazer tudo e entendido tudo
que a gente precisa saber do básico para poder mexer com Python e Django, ok? Beleza. Só mais uma coisinha antes de ir embora. Vem aqui no GitHub, no meu GitHub, no meu perfil, CJPaiva, você pode digitar aqui, CPaivaJ na verdade, né? Vai lá, www, GitHub, CPaivaJ, nem precisa www. Vem aqui no meu perfil, vem em Repositories, e aqui ó, tem esse projeto completo, caso você queira baixar todo o projeto, ele está aqui, é só você fazer um clone desse projeto e fazer as configurações na sua máquina para poder ter todo o código aí na sua máquina, se você não digitou alguma coisa, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo também, mas caso você queira ir no GitHub, pode ficar à vontade. Então é isso, nosso template básico está pronto, te aguardo no próximo vídeo, nos próximos vídeos que eu for fazer, me acompanhe no canal, muito obrigado novamente, e até o próximo vídeo, falou, valeu!